Agora estão faltando 29 minutos para ser 9 horas da manhã. Bom dia, Marcelo. Bom dia, seu Rony. Bom dia, dona Marli Hintz. Bom dia, mais uma vez, então, a nossa prezadíssima audiência, né, Rony, que hoje será contemplada aí com a presença da nossa querida escritora, dona Marli Hintz. Muito bem, queremos inicialmente agradecer aí o teu espaço aí, sempre aos sábados ao teu comando, para que a gente possa, né, dessa forma, trazer mais histórias, fatos e acontecimentos que envolvem Candelária, a região do Vale do Rio Pardo e, por que não, todo o nosso Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, estamos contando com a presença aqui da escritora, professora, escritora e historiadora, a Marli Hintz. Uma alegria em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Marli. Bom dia, meninos. Bom dia, rádio ouvintes. Muito bem, nós já tivemos oportunidades, né, Marli, de em outras ocasiões aqui, contar fatos, trazer histórias, né, que envolvem o nosso município, que enriquecem, na verdade, o nosso município, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos aqui vários assuntos, nós já falamos aí do lançamento aí do bicentenário da imigração alemã, né, que ocorreu agora nesse ano de 2024. Já relatamos outros fatos e histórias aqui, né, nessa emissora, que envolvem o nosso povo, a nossa origem, né, e que enriquecem dessa forma, né, a nossa cultura. Bom, hoje tem vários assuntos aí, né, vamos aí até as 9h30 da manhã, e você participou aqui de livros, dois na verdade, né, que é terceira antologia, né, das ALAG, é isso? E convidados. Na realidade eu participei esse ano, como eu não publiquei nenhum livro, eu me dediquei a pesquisar sobre assuntos, né, pessoas que viveram em Candelária e que de uma ou outra forma contribuíram para o desenvolvimento. Então, foi a participação em 4 antologias. Essa da ALAG, o que é uma antologia? Vamos explicar isso para as pessoas. A antologia é quando vários escritores se reúnem e cada um faz 1 ou 2 textos e publicam no mesmo livro. Uhum. Isso é uma coisa muito legal, assim, porque a gente vai conhecendo pessoas, outros escritores, fazendo amizades, porque tem sempre o lançamento desses livros na Feira do Livro em Porto Alegre, então a gente vai conhecendo um monte de gente e é muito legal. Bom, a antologia da ALAG é Academia de Letras e Artes de Arroio Grande. É um pequeno município perto de Rio Grande, Pelotas, daquela região ali, mas que tem assim um fluxo cultural maravilhoso. Então, eles sempre me convidam, inclusive me convidaram para a Feira do Livro, e infelizmente eu não pude ir, porque a gente tem que optar entre uma coisa ou outra, né? Não dá para participar de tudo. E eles me convidaram, então eu fiz esse texto sobre os Brumers, que eu já falei bastante naquela outra entrevista, né? O que seriam os Brumers? Os Brumers foram aqueles militares que vieram quando o Império estava travando lutas lá contra Uribe e Rosas, da Argentina, que queria anexar o Rio Grande do Sul. Então ele mandou vir militares da Europa para lutar, né, defender as fronteiras. E alguns desses Brumers, pelo que eu consegui levantar, 81 vieram para essa nossa região. E eles foram, digamos assim, um passo inicial muito importante, porque os militares europeus do Império eram pessoas muito instruídas, eram pessoas cultas. Eles não treinavam só tiro, até nem digo, porque eu acho que só tinha bazuca naquela época, mas assim, espada, essas coisas assim. Eles tinham aula de tudo, tanto que teve alguns que vieram que sabiam o português, né? Coisa muito rara. Então, eu fiz esse texto sobre isso,
E eu até achei que eles não iriam publicar, porque assim, ó, geralmente eles determinam o espaço, né? E o espaço era 3 páginas, e o meu deu 8. Daí eu mandei, eu disse, olha, eu não consigo resumir isso para o pessoal entender bem, é um assunto assim que não é tanto abordado, né? Então, eu não tenho como reduzir, fazer em 3 páginas, não tem condições. E aí eles disseram, não, vai, porque tá maravilhoso esse texto. Inclusive, porque inclui também ali, né, eles passaram por essa região lá, esses Brumers, quando foram lutar. Bom, é interessante, né, que eu li a sua participação aqui, eu li todas as páginas aqui, e, na verdade, eles foram direcionados num primeiro momento para uma região sul, que foi Rio Grande, Pelotas, né? Isso, ali, naquela região ali. E aí, depois, né, do término da luta, né, é que acabaram, então, voltando para Porto Alegre, né, e depois, então, aqui para a região do Vale do Rio Pardo, onde veio esse número, aproximadamente esse número que você relatou aqui. E uma outra coisa que até então, né, eu sabia da chegada dos Brumers aqui na nossa região, no nosso município, mas eles, num primeiro momento, eles acabaram se alojando, digamos assim, ali na localidade da linha do Rio, linha alta, aquela região, é isso? Isso. É que quando eles voltaram, tá, o Império estava com muito problema de verbas, né, para pagar esse pessoal para poder retornar à Europa, e eles então assim voltaram esfarrapados, tinha uns que andavam de pé descalços, coisa e tal. Então a recepção deles em Porto Alegre não foi muito boa, e também o Império alegou que ainda faltavam 2 anos pelo contrato, que eles teriam que permanecer aqui. Enquanto isso ele buscava, digamos, medidas assim para, digamos, acertar as contas, né, pagar esse pessoal para poder retornar. Só que daí, assim, como eles não foram recebidos por amigos e coisa e tal, porque eles estavam, assim, miseráveis, eles foram alojados em Rio Pardo, tá? Porque tu sabe que ali Rio Pardo tinha toda uma estrutura militar, né? Sim, aquele claro. forte, etc e tal. E aí, quando eles receberam essa proposta de repente escolher terras, entre receber, digamos, o pagamento pela luta ou escolher terras para ficarem aqui no Brasil, muitos optaram por terras, porque eles gostaram daqui, né? Então, eles vieram de Rio Pardo, subindo o nosso Rio Pardo, até chegar ali, mais ou menos, onde é o cemitério Tirca, tá? E ali, então, em barcas, em canoas pequenas, e ali, então, eles cortaram troncos de árvore, fizeram casinhas, assim, pau a pique, né, cobertas de palha, de coqueiro, etc e tal. Só que o que eles não sabiam é que aquilo ali é, digamos assim, ainda leito de rio, tá? Porque o leito do rio, ele não é só ali onde a água corre quando tem pouca água. É aonde chega a água quando dá bastante chuva. E aí, o que aconteceu? Quando choveu lá em cima na cabeceira, que aquela água desceu toda, eles acharam que tinham construído dentro do leito do rio. E não estavam totalmente enganados. E tiveram que fugir à noite, porque isso aconteceu à noite. Então, foram eles, por exemplo, que denominaram aquelas localidades de linha do rio e linha alta, porque eles foram subir o cerro ali, sabe? E depois lá também a Quilombo veio em função do Quilombo realmente que tinha. Linha Facão tem uma outra história, mas assim, sempre associado a esses Brumers, eles que definiram, porque foram os primeiros que entraram ali. Bom, e a área de terra, a quantidade foi mais ou menos designada de acordo com o grau, digamos, de participação que o Brumer tinha, se era soldado, se era sargento, se era tenente, se era
É dessa forma que foi destinado... Sim, os que tinham cargos mais altos receberam mais terras. Eu não me lembro exatamente quantos hectares foi, mas não foi muito, viu? Eu até acabei, eu esqueci agora também, mas eu li, né? Aqui, os soldados teriam recebido 22.500 braças de terra, em torno de 8 hectares. Não era uma área muito grande. E os oficiais, cerca de 65 mil, quer dizer, 22 hectares. Por que é isso, tá? Porque assim, ó, o Brumer, ele não era talhado para plantio, para cultivo, tá? Ele não era da roça. Ele não era da roça, muito bem, é exatamente isso. Ele era uma pessoa culta, instruída, que podia dar aula, podia formar sociedades, podia uma série de coisas, tudo que envolvia o lado cultural. Agora, pegar num machado, claro que eles faziam, porque na guerra também, quando eles iam, eles tinham, né? Havia necessidade, mas eles não tinham esse dom, digamos assim, braçal para a lavoura. Uhum. Bom, ali surgiu casas de comércio, razão por essa qual, né, que surgiu casas de comércio, as escolas ali, acho que a Escola São Paulo está incluída numa dessas primeiras aí, né? As escolas, na realidade, assim, ó, as primeiras escolas que teve foi na casa dessas pessoas, né? Porque assim, os Brumers foram tanto pro lado de lá como pro lado de cá depois. Uma questão que eu quero aproveitar, não cortando o seu assunto, nós vamos dar continuidade nesse, mas houve digamos, uma turma, uma equipe que queria, inclusive, o centro, que Candelária depois fosse do lado de lá do rio, né? Porque lá teve o hospital primeiro do que aqui, né? Não, o hospital ele surgiu um pouco mais tarde. Eu ainda preciso aprofundar essas pesquisas, mas ele surgiu ali por 1920, por ali. E as escolas não, né? As escolas e sociedades que funcionavam às vezes também dentro dos armazéns, isso também, eles se desenvolviam pro lado do comércio também, né? Porque eles tinham... mas assim... eu encontrei uma coisa, mas eu tenho que aprofundar, sabe, Rony? Porque eu não gosto, assim, de... eu encontrei um vestígio, um relato, então é isso. Não. Se vocês verem os meus livros, vai ter sempre, assim, ó, muita pesquisa em cima, para que realmente... Porque uma pessoa pode se enganar, né? Ou um texto pode estar... Papel aceita tudo, claro, né? Então a gente tem que aprofundar quando quer um trabalho sério. No caso, assim, eu encontrei uma indicação, porque aquela parte ali onde eles ficaram pro lado de lá, do rio, eles queriam... aquilo fazia parte do distrito de Santa Cruz. Depois, por volta, eu acho que foi de 1875, não tenho bem certeza, aquilo desmembrou e passou para Candelária, tá? Porque Rio Pardo, o distrito de Costa da Serra, que hoje é Candelária, ainda continuava com Rio Pardo. E Santa Cruz já tinha se emancipado. E eles não queriam perder tanto território, por isso que anexaram a Candelária. Mas eu encontrei num documento, mas tenho que aprofundar isso, de que na realidade eles não queriam nem participar do distrito de Santa Cruz, nem do distrito de Costa da Serra, nem Santa Cruz nem Candelária, tá? Eles queriam formar um novo município. Sim. E faz muito sentido, porque realmente era muito próximo aquela região ali, porque uma coisa que eu acho bacana nesses militares, assim, é que eles não queriam uma sociedade onde tivesse uma elite, que seria eles, e o resto, digamos, pobre, sem cultura. Não, eles queriam uma sociedade boa para todo mundo viver bem. Exato. Então, por isso que eles se preocupavam tanto em trazer, mandar vir lotes de livros da Europa. Eu, por exemplo, eu tenho muitos livros antigos em casa que foram editados bem antes de 1900, em Leipzig, em outros lugares, né? Porque eles formavam os clubes de leitura, porque nem todo imigrante que vinha sabia ler.
Então, eles tinham uma grande preocupação com isso, não deixar ninguém analfabeto, ninguém, assim, culturalmente inferior. Muito bem. Bom, claro que depois, né, no decorrer dos anos, né, foram se passando aí, e hoje, por exemplo, nós temos aí uma prosperidade. A linha do Rio, como outras localidades aqui, são muito prósperas. Mas ali praticamente é que se ramificou, né, essa origem aí dos Brumers. Na região da linha do Rio, linha alta, quilômetro. Ali teve mais, eu acho que teve uns 5 ou 6, tá? Porque a gente não sabe exatamente aonde eles moraram, né? Mas pelos cemitérios que tem, quando tem as sepulturas, a gente chega mais ou menos na proximidade. Mas assim, ó, daquela época, o que era aquela região e é o que é hoje, decaiu muito. Aquela região decaiu muito, assim como quase todo o resto, sabe, Rony? Por que isso? Porque, que nem tu disseste assim, aquilo era uma região que já tinha um hospital, aquilo era uma região que tinha vários armazéns muito fortes, né? Tinha escolas. Eu acho que escolas tinham umas dessas que alfabetizavam e ensinavam a calcular e coisa e tal. Eu acho que chegou a ter umas 6, 7, tá? Mas estou falando assim, ó, desde o Quilombo, sim, até a linha Facão, claro. Aquela região ali, né? Teve um banco, sabia? Um banco? Um banco. Quer dizer, um Sparkasse, que era tipo uma poupança. Eu não vou é a Casa da Moeda. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu estou escrevendo sobre isso. Isso vai ser uma grande surpresa e é uma história até muito triste, porque com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o cara perdeu tudo, né? E não conseguiu ressarcir porque Hitler não ficou com o dinheiro, porque era no Deutsche Bank que ele aplicava, claro. Né? Ele aplicava. E aí com a guerra, Hitler confiscou o dinheiro e os colonos aqui ficaram a ver navios, né? Então é uma história, e aí teve as tragédias de doença na família dele, talvez tudo preocupação por causa disso, né? Mas assim, é uma história bem interessante. Então, tinha um hotel também, achei por um jornal antigo, inclusive também fotos, nessa região. Também nessa região. Ou seja, do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Do lado de cá, nós tínhamos essa povoação germânia, que tinha alguns armazéns fortes também, tinha um spa, caça, mas assim, aquela região de lá não ficava devendo nada para a região daqui, tu entende? E aí, então, por isso que eu digo, hoje não tem mais banco. As escolas reduziram porque centralizaram tudo em uma, 2. O hospital não tem mais. Nem um posto de saúde, que seria ideal para o local do exato. Hospital. Então, né? Se a gente olhar sobre esse olhar social, é uma localidades que decaíram muito. Assim como a maioria, né? Com certeza. Marcelo. Dona Marli, como o nível educacional dos Brumers em relação aos colonos alemães, ele era elevado em função dessa descendência militar, né, podemos dizer que de um nível educacional maior. No que diz respeito ao idioma, né, a comunicação deles, eles tinham um idioma diferente das pessoas que já se encontravam naquela região, ou era um idioma semelhante? Como é que era a comunicação entre eles? Não, assim, eles foram os primeiros a entrar. Uhum. Naquela região não tinha ainda ninguém, okay. Tá? 1854. Então, o pessoal que vinha da Europa, tá? Havia variantes, os dialetos, né? Mas, como é que eu vou te explicar? Eles se entendiam. Porque existe, digamos assim, o Hochdeutsch, que a gente diz, que é a língua culta, e que nesses casos, até hoje, né, um alemão do sul, para entender um alemão do norte, usa esse idioma oficial, que é o alemão oficial, né? Entre os seus, ele vai falando, digamos assim, no dialeto. É que nem, por exemplo, assim, ó, Rio Grande do Sul,
né? Se a gente pegar quantas palavras tem que o cara lá do Nordeste diz assim, pô, eu não entendo o que vocês estão dizendo. Aí na gramática, né? a gente... Agora, se tu falar o português culturalmente, né, que é o idioma oficial, gramaticalmente, etc e tal, não tem problema, todo mundo se entende, e era a mesma coisa, tá? Eles tinham, porque eles também vinham de várias regiões, eles não eram assim todos lá de Berlim, do centro, né? Eles vinham de vários locais, então, entre eles mesmo havia os dialetos. Eu tenho a impressão, assim, dos dialetos que ficaram aqui na nossa região, um que eu sempre tive muita dificuldade de entender é o pomerano. Tá? O saudoso Hilton Lindemann, às vezes ia lá em casa conversar comigo, e quando ele falava em pomerano, eu não entendia uma palavra, eu dizia, que raios, Hilton, fala o alemão que eu entendo, né? Então, nesses casos, eles usavam esse idioma, né? Muito bem, falando em sociedades que foram criadas nessa região aí, Sociedade de Atiradores da Linha Alta, isso foi em 1900. A gente não sabe exatamente quando surgiu essa sociedade, ela pode até ter sido anterior, tá? Mas assim, não vai se botar uma data anterior, porque se for antes não tem problema, tu entende? Por isso 1900. Porque essa documentação se perdeu toda com a função das guerras e coisa e tal. O pessoal destruiu, porque isso era prova para ser preso, né? Ou mesmo foi recolhido pela polícia, mas assim, algumas fotografias sobreviveram, né? Então acredita-se que foi em torno de 1900 que foi criado essa... Mas esse pessoal que está em cima das fotos já entrou bem antes, alguns foram identificados, né? Então pode ter sido lá por 1880, alguma coisa assim. O salão era de Ferdinand Gever. Gever, Esse Gever eu não sei, tá? Ele não consta na relação que eu consegui levantar, mas eu não sei se o pai dele não era Blumer também. Tá? Porque sempre quando tem assim, o cara era dono de um armazém, o cara dava aula, o cara, sabe, tem um forte indício, digamos, de que ele tenha um vínculo com um militar. Bom, já na linha do Rio, a sociedade foi, me parece que criada antes, 1890, a Sociedade de Lanceiros na linha do Rio. Isso. E essa sociedade provavelmente tem vínculo com o Dierwald, que também, ao que tudo indica, sim, foi um Brumer. Eu até coloquei ele ali como Brumer, porque é quase certo, tá? O pai dele, o Heinrich. E essa sociedade deve ter funcionado naquele armazém que eles tinham. Ele era dono, né, de 100 hectares de terra, bem mais, e tinha um armazém muito próspero, e se tinha muita preocupação, criou uma escola, construiu um prédio, que é o início da Escola São Paulo, só que a gente não sabe quem foi o professor na época, né? Mas aquele prédio que havia da Escola São Paulo era daquela época, que depois foi derrubado, né? Bom, uma coisa muito interessante, a polonese todo mundo conhece, né? A dança da polonese, mas só que aqui eles apresentavam, os integrantes davam espetáculos hípicos dançando a polonese montada em seus cavalos. Sabia disso, Marcelo? Tá aí, ó. Deixa a Marli falar, então. Pois é que eles faziam, né? Eles tinham todo, digamos assim... Isso deve vir também, de repente, assim, quando treinavam os cavalos, né, no exército. Já aproveitaram também para a parte cultural depois, alguma coisa assim, né?
Muito bem. Bom, imagina, né? Isso aí seria, claro, em céu aberto, porque dentro do salão, né? Não, é céu aberto. Não, mas é interessante, porque são fatos, assim, que, né, a gente até então desconhecia. Né? Sim. Realmente a gente desconhecia esses fatos aí. E é muito importante a gente trazer esses relatos aí para o conhecimento da nossa comunidade, dos nossos ouvintes aí. Porque a cultura nossa, né, Marli, é muito rica. Nós conversávamos outro dia, em particular, lá na tua casa, quando eu fui te fazer uma visita e fui agraciado com os livros aqui, muito obrigado, de que falamos também no Aeroclube de Candelária, de como surgiu, e aí então fiquei sabendo de pessoas que eram pilotos e que até então eu também não sabia, amicíssimos meus, e que eu não sabia. Alguns, claro, eu tinha conhecimento, mas outros não. Vou citar aqui, tomar liberdade, um grande amigo, Valmor Kercher, por exemplo, era um piloto, né? E até então eu não sabia também. Quer dizer, é muito importante, é bonita essa história, né? É que, digamos assim, se não há o registro, embora do Aeroclube já saiu no primeiro livro Retalhos, sim, né? E eu pretendo agora resgatar essa história e fazer um livreto só disso, porque ainda tem muita fotografia, muita coisa que pode ser acrescentada. Mas assim, se não é resgatado, né, isso se perde e não faz tantos anos. A mesma coisa, por exemplo, a história da Rádio Princesa. Esses dias me ocorreu que eu acho que eu devo resgatar, porque foi uma coisa assim muito, ou de repente dentro desse curso que vai ser dado, incentivar alguém a pesquisar, aprofundar, né, e eu passar a parte que eu já tenho pesquisado para essa pessoa, para fazer um texto, uma crônica sobre isso, porque senão se perde. Claro. Eu sei de algumas coisas, por exemplo, que talvez muito poucas pessoas saibam. Por exemplo, quando tinha que trocar um bico de luz lá em cima, tu sabe quem fazia isso quando surgiu a... Não. Realmente não sei quem era a pessoa. Te lembra do Darcy Heinz? Ah, sim, não. Pintou, inclusive, esse pintou. Nosso colega aqui, professor Darcy Heinz, foi o que, na época da torre antiga, né? Essa aqui já é a terceira torre depois daquela. Ele pintou a torre, né? Porque era pintado de vermelho e branco, né, para sinalizar, e ele foi o cidadão que pintou a torre, essa história. Então eu acho que essas histórias assim a gente tem que resgatar, tu entende? Porque senão elas se perdem. Dali a uns anos ninguém mais vai saber assim como é que surgiu aquilo, etc e tal. Até a fundação, por exemplo, a primeira vez em que a Rádio Princesa entrou no ar, que foi em 57, muitas pessoas não sabem, foi em 1º de maio de 1957, né, que a rádio entrou no ar em caráter experimental. E no mesmo ano, 57, no dia 25 de julho, dia do colono e do motorista, aí passou a ser caráter definitivo. Então é uma história linda também, a Rádio Princesa, com mais de 60 anos aí. Exato. Mas são coisas assim que precisamos resgatar, né? Senão fica complicado. Bom, Marli, vamos falar também, né, dos construtores de história, famílias italianas do Brasil, que vieram para Candelária, que vieram para Cachoeira, que vieram hoje no Cabrais, e que também aqui uma família tradicional, por exemplo, entre tantas, família Furlan, e outros que aqui se instalaram e que aqui permanecem, né, seus descendentes até hoje. Então, você também no livro Construtores de História, né? Famílias italianas no Brasil, teve a sua participação. E eu estava vendo aqui, né, que família de Batista Furlan, aqui em Candelária, mas na região aí tivemos aí Bandeira, Pavanato, Zaffanello, Unfer, Marzucci, Tonelotto, enfim, uma quantidade grande de famílias italianas, né? Na realidade, essas famílias italianas, elas não vieram todas para Candelária, elas foram para Cortado, que na época era município de Cachoeira, né?
de Cachoeira do Sul. E Santo Ângelo era uma colônia, que nem colônia Santa Cruz, sim, no município de Rio Pardo. Tu entende? Então, só que o pessoal às vezes faz confusão, colônia Santo Ângelo com o município atual de Santo Ângelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. E uma coisa assim, ó, que me chamou muita atenção foi essa foto dele carregando esse artefato aí, que eu não sei, eu não consegui descobrir o nome, tá? Que era carregado com 20 quilos de carbureto com um explosivo, tipo um foguetão, assim. Tu imagina o barulho que esse troço dava, né, Rony? E eu tenho impressão, pelo que eu andei pesquisando, tinha algumas coisas similares, porque eu não sei se tu sabe, Napoleão Bonaparte, na Europa, era francês. E a Itália tinha também o seu rei, só que o rei se uniu a Bonaparte. Então, os italianos, eles apoiaram, né, o exército italiano apoiou Bonaparte. E eles tinham um artefato, pelo que eu andei pesquisando, só não tinha foto, muito similar a esse aqui, que eles usavam como para informar, para comunicar coisas. Então eles carregavam aquilo, por exemplo, quando a guerra terminava, bem antes de ele chegar, muitos quilômetros antes, eles davam um estouro parecido para avisar que aquela cidade ouvia, eles estão voltando, né? Então era uma forma de... E eu tenho a impressão que esse artefato, se não veio da Europa, ele mandou construir igual, porque é uma coisa assim... uma réplica. É tipo um foguetão enorme que deve fazer um barulho, né? Estrondoso, que tu ouve, sei lá quantos quilômetros. Aí a história aqui diz que foi na década de 1960, ele, Batista Furlan, estava montando o rojão aí para lembrar os moradores acerca de alguma festa na escola ou na comunidade católica, né? Era a forma que eles tinham de se comunicar, de anunciar algo. Sim, ele usava aqui isso com essa finalidade. Tinha festa, lá estourava o rojão do seu Batista Furlan para avisar todo mundo, né? Em vez de soltar uma dúzia de foguete que nem os alemães faziam, né? E era mais perigoso, porque quantas pessoas ficaram sem mão, sem dedo, soltando esses rojão, esses foguetes, né, pelo interior. Esse aqui não, ele montava, era ele que fazia, ninguém se machucava e era um só e deu, né? Então todo mundo sabia. Inclusive, falando do Riqueto, ele ocupou o cargo eletivo e depois assumiu até secretarias aqui no nosso município também. Ele foi um político. O pai gostava muito dele, o pai sempre votou nele, sabe, assim, tanto porque era um vizinho não tão próximo, mas tinha, digamos assim, ainda naquela época do campo de aviação, ali na frente da casa do pai, ali no Cochemborger, né? Essa gente toda frequentava, então se reunia, tomava cerveja, né? Tirava conversa fora. Foi por falar no Aeroclube, foi o primeiro, foi ali, né? Depois é que passou onde é hoje, o Parque de Eventos, né? Não existe mais. Ele perdeu, não. Ele perdeu a homologação. Depois ele passou para lá, mas acabou sendo extinto, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, os locais de pouso eram, por exemplo, assim, o primeiro que veio com avião para Candelária foi o Rezel de Santa Cruz, trazendo sempre os jornais. Ele pousava ali perto onde é o presídio hoje. Até que um dia ele bateu contra um piseiro e quebrou as rodas. Ficou toda amassada. Até tem as fotos e tem naquele livro Retalhos também. Todo amassadinho. Aí eles começaram a pousar aqui no fundo, onde é onde era o campo do Juventude. Isso, onde era o campo do Juventude. Fizeram ali. Também não deu muito certo, eu não me lembro por quê. Aí transferiram lá para a linha Boa Vista e daí ali funcionou maravilhosamente bem, tanto que
era uma coisa assim que atraía gente de todo o estado, sabe? Era uma coisa muito... E tinha também a sua utilidade social, porque os aviões, digamos assim, quando alguém adoecia e precisava de um transporte rápido, porque tu imagina assim, ó, época chuvosa, não tinha nem como atravessar o Plumsa ali com o doente, né? Aí o que fazia? Metia no tequinho e levava a Porto Alegre, ou Santa Cruz, mesmo Santa Cruz também. Teve um aeroporto que, inclusive, os aviões da Varig pousavam, que depois foi perdido. Mas eles estão tentando recuperar, porque eles não perderam, digamos assim, a homologação do aeroclube, né? Coisa que Candelária perdeu, porque existem certas regras que têm que ser obedecidas e eles não obedeceram, sabe? Por exemplo, assim, não podia ter gado, criação de gado, né? O Koschenborger, por exemplo, ele até deixava pastar um tempo, né, para cortar aquela grama, não tinha máquina de cortar grama nem nada, então eles faziam uma limpeza, mas daí depois eles eram retirados, porque até podia vir um avião e querer precisar pousar, sabendo que ali tinha uma pista de pouso. E Santa Cruz, aí o que fizeram? Eles arredaram para fazendeiros para criar gado, e o pessoal chegou, encontrou o gado em cima, caçou. E levaram 5 tequinhos embora. Tinha 5 tecos. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um médico também que era envolvido, né, com a questão, era piloto e envolvido com a questão do aeroclube, né, o Dr. Rui Matias de Strasburger. O Rui não era tanto, era mais aquele outro, como era o nome dele ainda, que o filho dele foi atropelado e faleceu. Ele morava ali na frente do Edson Richter. Ele era muito ativo. Daqui um pouco eu me lembro o nome dele. Eu acabei esquecendo também, mas eu sei da história também. Ele tem as fotografias nos bailes, até foi muito bonito quando eu escrevi esse livro Retalhos, alguém comprou e deu para ele. Porque eu não conheço ele pessoalmente, né? Um médico da nossa família era o Dr. Matias Strasburger, porque era primo da mãe. Então, assim, só depois que o Matias foi embora, mas aí esse também já não estava mais em Candelária, e a gente adoecia pouco, né? A gente se curava em casa. Era mais com ervas e só no farmácia caseira. Só no caso de uma cirurgia. Febre muito alta, mesmo assim ainda era curado muitas vezes, né? Com chá, com pano molhado, né? Eu que eu me lembro, eu só fui parar uma vez no hospital. E foi uma coisa assim, bem cômica até. Era triste na época, mas cômica. Porque a mãe tinha mania, né, quando a gente gripava, de fazer banha com cachaça. Numa frigideira, esquentava aquilo, melecava o peito, as costas, metia um papel, jornal, um outro na frente e nos enfiava debaixo da coberta. Eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, eu acho. E aí ela fez, só que ela deixou um restinho de cachaça num copo, porque ela queria tomar antes de deitar, porque ela estava também se gripando, estava com coceira e ela deixou ali. E naquela época ainda não tinha esses banheiros assim dentro de casa que nem hoje em dia. Claro. Aí eram os piniquinhos, né? E aí eu tinha aqui no quarto da mãe, e eu vi aquela cachaça e perguntei pra mãe, de madrugada, né? Mãe, posso tomar? A mãe só fez coitada, né? De tanto sono que tava, de tanto trabalhar. E eu emborquei. Eu não me lembro o que aconteceu, eu não cheguei até a porta. Não, eu fui parar no hospital, sabe por quê? A cachaça aberta cria sinebre. E eu tomei aquilo em jejum, imagina. Então, disse que eu gritava. O pai, coitado, tinha aquela Fubica 29, né? E depois o Dr. Rui, isso eu me lembro, porque quando eu me acordei no hospital, assim, as coisas iam e vinham às portas, né? E eu me lembro também do Dr. Fábio dando um pito no pai e no outro senhor que tinha feito emplastro com banha e infeccionou. E ele, aos berros, né? Coitado, o pai não tinha nada a ver com a história, e outro homem eu acho também não, porque foram as mulheres, né?
Mas eu vi ele gritando assim, sim, senhor, né? Um querendo curar a filha com cachaça e outro com uma folha de couve. Mas onde é que já se viu uma coisa dessa? E foi a única vez que eu fui parar no hospital e depois quando eu tive um problema no joelho. Mas aí eu já era adulta, né? Naquele tempo as coisas eram diferentes. Hoje, bom, mas vieram para melhorar, que bom, né? Que bom que hoje se tem muito recurso, né? Se tem muito recurso aí. Marli, é muito interessante todas as histórias que você está nos contando, está nos relatando, mas eu quero lhe parabenizar pela iniciativa que está tendo aí de oportunizar aí o surgimento de novos historiadores e escritores. Então nós gostaríamos que você falasse para nós sobre essa ideia, como surgiu a ideia e a iniciativa, porque eu, por exemplo, tenho na família uma jovem, uma das netas, que já está escrevendo lá algumas coisas lá e quer continuar nessa ideia, né, de ser escritora e historiadora. E talvez como ela, tantas outras aí. Que forma surgiu essa ideia? Ai, que ótimo tu fazeres essa pergunta e que ótimo que ela tenha interesse por escrever. Não, é que assim, eu nunca participei de um concurso público até hoje. Toda pesquisa e coisa que eu faço, publicação, sempre foi custeado por mim. Mas aí surgiu o Plano Nacional Aldir Blanc, como é que eu vou te dizer? É um plano, né, do governo federal que disponibiliza recursos para a gente desenvolver projetos. Aí eu pensei assim, bom, quando eu fiquei sabendo, nos últimos dias até, eu pensei assim, tenho 3 coisas que eu posso fazer. Qual que meu coração manda, né? Porque eu sempre tive, assim, muito desejo de que outras pessoas se aperfeiçoassem. Porque, assim, o que eu tô conseguindo resgatar é muito pouco. Eu, na minha visão, acho, tá? Mas é um trabalho maravilhoso, magnífico. Não, eu sei, mas assim, tem tanta pesquisa a ser resgatada, né? Só que aí a gente tem que formar pessoas que também escrevam bem. Quando eu digo assim, escrever bem, hoje quase todas as pessoas escrevem bem, tá? Mas a literatura, ela é um pouco diferente. Não adianta, por exemplo, a pessoa ser formada em letras. Eu me formei em letras, português, alemão e inglês, mas assim, todos aqueles vícios de linguagem que a literatura não aceita, eu continuava tendo. E eu só fui me dar conta disso quando eu fui fazer um curso sobre isso, uma oficina de criação literária na PUC, que foi 2 anos, tá? E aí eu pensei assim, vai ser esse. Montei o projeto e encaminhei para a prefeitura e foi selecionado. Então, assim, o problema é que eu não posso botar muita gente nisso, porque porque a minha intenção não é ganhar dinheiro em cima, a minha intenção é formar bons escritores e que tenham a ciência da importância do resgate e de como se faz o resgate também. Porque existe muita diferença assim. Por exemplo, um jornal, o cara vem, conversa contigo e publica aquilo ali. Ele faz um resumo. Ele faz com uma pessoa. Claro. Só que um bom pesquisador que vai deixar em livros, em antologias, ele deve ter uma preocupação a mais, assim, de conversar com várias pessoas sobre esse assunto, ir atrás de coisas escritas também, né? Porque senão, o que acontece? As verdades que estão no jornal acabam se tornando verdades para o futuro. E não é. Então, por exemplo, assim, nada contra. Eu posso fazer um texto falando só com uma pessoa. Mas eu devo, pelo menos, dizer isso, tá? Para que quem leia saiba que aquilo é a opinião do fulano, né? E, então, assim, a partir da semana que vem, eu já vou liberar. As pessoas podem fazer contato comigo, né, através do meu WhatsApp, dizendo, olha, eu tenho interesse em participar,
que o meu prefixo do meu celular, tá? Eu vou passar, é 48, Santa Catarina. 48, o número 988-000-423. Então, a pessoa faz no contato no WhatsApp e, digamos, se tiver interesse mesmo, então preenche uma ficha que são assim, ó, 12 alunos. 12 alunos. 12 alunos. Por quê? Porque o pessoal vai escrever muito. Eu vou colocar mais 3, vou colocar 15, porque pode ser que nesse meio tempo alguém não consiga acompanhar e desista, tá? Mas a princípio, assim, a pessoa precisa ter o quê? Primeiro grau completo. Não precisa nem segundo grau, tá? Gostar de escrever ou pelo menos querer se aperfeiçoar na escrita. Não é um curso para vestibular, porque toda escrita ela sempre tem uma modalidade. Por exemplo, um texto jornalístico é uma coisa, um texto de literatura é outro, um texto médico é outro, né? Um texto jurídico é diferente. Então, assim, nós vamos trabalhar o texto de literatura. Vão ser 12 encontros de 15 em 15 dias. As aulas vão ser online, vão ficar gravadas, vão ser online. Então, eu sempre vou trazer dicas e conteúdos, por exemplo, assim, uma grande dificuldade que o pessoal tem. Qual é a diferença entre um conto e uma crônica? Tem diferença. Entre uma novela e um romance? Tem diferença. E hoje é incrível, as pessoas assim que não se aprofundaram nisso, não se aperfeiçoaram, vão dizer coisas totalmente absurdas quando forem definir, né? Então, primeira coisa que a pessoa tem que saber, o que eu quero escrever. Por exemplo, esses livros aqui são crônicas, tá? Não são contos. Mas assim, então de 15 em 15 dias a gente vai ter esse encontro, as aulas são online, de qualquer localidade do interior, desde que tenha um celular ou um computador para poder assistir. Então eu vou explicar coisas, como se cria um personagem, né? O que é o ser escritor, sabe? O que é o ser ficcionista, entre outras coisas. E vou passar uma técnica e eles vão produzir um texto em uma semana que vai ser repassado para todos os outros integrantes para terem mais uma semana, e aí eles vão começar a analisar o que está bom naquele texto e o que não está, né? Que é o que a gente faz também quando escreve um romance, uma novela, ou mesmo um livro de contos e crônicas não é tanto, mas novela a gente escreve, mesmo depois que está pronto, a gente passa para um outro leitor crítico que leia e aponte as coisas que ele encontrou, porque o nosso cérebro, ele é muito assim danadinho, sabe? Ele é muito momentâneo. Ele pra ti tá perfeito aquilo ali, né? Só que tem imperfeições, às vezes tem pequenas contradições, tem, sabe? Isso tudo a gente tem que fisgar antes, né? Claro. Então eu quero preparar essa turma também para serem leitores críticos. Isso aqui não funcionou, isso aqui tá mal, essa linguagem tá pobre, o que tá legal, sabe? Mas assim, sem querer ofender ninguém, pelo amor de Deus, né? São coisas assim para crescer, para avançar. Em termos de valores, terá custos esse curso? Como não. Ele é totalmente, como ele é bancado pelo governo, né? Então ele é totalmente gratuito para essas pessoas. Se houver muitos interessados depois que não conseguirem, porque eu vou fazer por ordem de inscrição. Tá? Fechou as 15 vagas, fechou, né? Aí, se houver muitos pedidos, a gente até pode criar uma outra turma, que daí seria paga, tá, né? Porque também não tem condições. E o mais legal, assim, eu não sei se tu sabes, Rony, mas no Brasil existem mais de 500 concursos de editoras, de entidades, concursos literários, de textos inéditos, quer dizer, que não foram publicados em lugar nenhum, com premiações em dinheiro.
Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, essa nossa juventude é tão criativa, né? De repente produz um texto, não custa mandar, vai que ganhe, né? Claro. Geralmente assim, é de R$1.000 para cima, tem prêmios que pagam até, claro, aí a concorrência é muito grande, né? Mas assim, tem concursos que pagam 200, 300 mil e ainda publicam as obras, né? Então é até uma forma assim, de repente tá sem o que fazer, escreve um texto, depois começa a revisar quando tiver tempo e manda, sabe? Então eu pretendo criar uma comunidade e passar para eles esses editais, né? Quem tiver interesse, tem um conto, tem um crônica, tem um romance, porque depois eles vão evoluir, eu espero, né, para textos mais longos, mas assim, então seria criada uma comunidade para também passar isso para eles. E outra coisa que eu estou pensando, mas isso não está no projeto, porque vai depender da turma, tá? É assim, eles pegarem 2 ou 3 textos, e isso não é contemplado, aí nós vamos ter que pensar uma maneira de como levantar grana, para publicar uma antologia desses participantes, né? E lançar numa feira do livro, eles terem a primeira experiência de uma sessão de autógrafos. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, né? Porque a gente tem que pensar, né? Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Agora sim, esse curso não tem idade, tá? Se a pessoa tem 70 anos e quer escrever e chegar a tempo, ela vai ser incluída, tá? Não é só para jovens, claro que geralmente jovem é que se interessa mais, né? Mas eu já vi uma senhora de 106 anos publicando um livro. Nossa, que maravilha. Que maravilha, né? Poxa, com certeza. Bom, assim, o pessoal que nos acompanhou, o pessoal que está nos ouvindo aí, queiram adquirir esses exemplares aqui, tanto dos construtores de história quanto aqui antologia. Onde encontram esses livros? Onde estão à disposição? É que assim, os que eu tinha já foram, tá? Então, essa semana ainda mandei vir mais desse aqui do bicentenário da imigração alemã, mas assim, já estão com destino, né? Sim. Então, se a pessoa tiver muito interesse, ela pode fazer de 2 maneiras. Ou ela pega as editoras, tá? Porque com o nome, se eles botam no Google, aparece quem é a editora. Eles podem encomendar diretamente. Ou se eles quiserem que eu faça encomenda, mas aí eles têm que me solicitar. Porque assim, eu não vou, por exemplo, pagar R$56 por um livro que depois, se ninguém se interessar, claro, tu entende? Tem que ter um destino. Tem que ter um destino, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então, assim, porque esses livros eu vou pagar, tu entende, para a editora, porque a editora também tem todo um trabalho em cima, né, custos, né, de diagramação, de impressão, de capa, etc e tal, mas seriam essas as maneiras. Ou faz um contato comigo e diz assim, Marli, eu tenho interesse no livro, tá? Ok, eu encomendo, não tem problema. Ou seja, no momento, digamos, em Candelária, só dessa forma para o pessoal adquirir. Só através da editora. Eu pergunto porque eu vejo que ali no Vollmann, no supermercado Vollmann, tem uma série de livros ali e tal, né? Sim, são vendidos, eu coloquei, por exemplo, da imigração alemã, foram vendidos quase 20 ali. A esses eu mandei vir porque eu imaginei que ia ter muita gente interessada. Claro. Tá? Agora, sobre os Brumas, eu já não sei, tu entende? Construtores, família Furlan em Candelária, não sei também. Então, assim, isso tudo tem um custo e eu recebi poucos exemplares, porque as academias funcionam assim. O que é uma academia? Academia é tipo uma sociedade. São escritores que se reúnem, formam uma academia, a gente paga, como em qualquer outra sociedade, uma mensalidade ou uma anuidade, e aí manda publicar esses livros e custeia isso, tá? E custeia isso.
Então, esses livros, por exemplo, assim, essas publicações não me saíram de graça, eu não recebi os livros de graça. Claro, entende? com certeza. Aí, pelo valor que eu paguei, eu recebo em exemplares. E esses exemplares aí, primeira coisa que tem que fazer é encaminhar, digamos, para a parte jornalística, para que façam divulgação também, né? Claro. E aí, quando sobra, eu coloco ali no Vollmann para vender. Mas no momento, assim, eu acho que só tem da Almurs, esse aqui, que foi do ano passado, que não, que é sobre... Ai, como é o nome agora? Não me lembro. Abordagens gaúchas. Tem um exemplar ainda, tá? O resto foi. Que geralmente é o que mais me manda livros. Mas é interessante, né? Porque a comunidade, o povo aqui de Candelária se interessa na história, né? Isso aí tu sabes um bom caminho, né? Tu sabes que me chamou a atenção isso, porque quando eu larguei ali os livros, eu achei, não vai vender, né? O que eu vou fazer com esses livros? Porque eu não tenho o suficiente para doar para todas as escolas. Tu dá para uma, a outra fica sentida contigo, aquela coisa, né? Então eu pensei, não, mas eu vou largar ali. E foi assim, sabe? Foi rápido. Mas aí, a família Furlan, outras tantas, né, que nós acabamos citando aqui, da nossa região, não necessariamente só de Candelária, o pessoal aí do Cortado, né, de Novo Cabrais, o pessoal aí de toda a região aí que tem um interesse até para saber parte da história dos seus ancestrais, está aí a grande oportunidade, assim Sim. como também, né, aqui na nossa região, o fato dos Brumers, né? Então, vamos mais uma vez aqui divulgar o contato, e eu vou divulgar também dentro do Bandas aí, na próxima semana, nos próximos dias, o teu contato para que, se alguém tenha interesse, que é muito importante, né, possa lhe contatar aí para que possa adquirir esses livros. Eu vou te mandar também, assim, umas linhazinhas gerais, se tu puder divulgar, claro, do curso. Com certeza, com certeza. Porque nós precisamos formar bons escritores literários, tá? Uma aluna que tu já tem hoje, eu já contatei, e já teve, bom, hoje que estamos divulgando, mas aquela comunicação verbalmente, de boca em boca, alguém já demonstrou interesse também em participar do curso? Já houve demonstração, embora eu não tenha divulgado ainda, tu foste o primeiro, porque eu perguntei se a gente podia comentar sobre isso, né, aqui, mas assim, eu tenho impressão assim, ó, que vai ser um risco e um fador. Eu só espero que eu não precise definir por minuto, que me chamou, né, no WhatsApp, porque é a única maneira que eu tenho. Então tá aí, ó, jovens escritores, o que tem interesse, se não jovens, porque hoje não tem idade, como nós acabamos, você citou aí, que queiram participar. Mais uma vez, vamos repetir aí o contato, Marli, que é muito importante ter o telefone, o número do telefone aí para que possa contatar. O DDD é o 48, é o 48, não é o 51, tá? Mas não tem problema, porque hoje as ligações aí são, né, liberadas aí, então tá mais fácil hoje. A minha filha me presenteou, né, com o celular. É isso aí, muito bom. 48 é o prefixo, então, 988 000 423. Pessoal, acredito que tenha tido tempo de anotar aí por repeteco. Outra coisa que eu queria te comentar, por exemplo, esse livro da Lag, tá? Eu só não estou achando aqui o meu negócio sobre os Brumers. Ali tem sobrenomes que talvez as famílias possam se interessar. Tu tens marcado aí a parte que é dos Brumers? Sim, tem marcadinho aqui. Aqui, ó, essa foto aí. Vamos ler os nomes que tem aqui, tá? Para o pessoal, assim, se antenar e de repente dizer, mas eu posso ser descendente de um Brumer. Vamos julgar. August Mins, tem um monte de Mins em Candelária, né? Tem muito. Christian Heimerdinger, que era lá da linha alta. Heimerdinger. Então, esse pessoal que descende desse senhor
Do Christian Lenz, também era lá. Do Edward Zillich. O Ernst Becklin, eu não tenho informações, a única coisa que eu consegui é que ele teria morado na linha alta, mas ele deve ter vindo muito ferido e falecido pouco tempo depois, né? Depois esse Heinrich Dürrewald, que eu tenho quase certeza, assim, que era Brumer, né? Mas tem muita família Dürrewald em Candelária. É, o Karl Feldman, o Feldman que depois foi para Santa Cruz. O Karl Copenhagen, esse sobrenome também, né? O Vincent Ullmann, lá da linha Facão. Então, esses sobrenomes, Mins, Heimerdinger, Lenz, Zillich, Dürrewald, Feldman, Copenhagen, Ullmann, é bem possível que os que tem aqui sejam descendentes desses Brumers, desses então, militares, né? Vendo interesse aí em adquirir, né, esse livro aí, essa antologia, vamos levar para casa, né? Só entrar em contato com você. Entra em contato comigo que assim, ó, se a pessoa quiser contatar direto com a editora, não tem problema, eu até prefiro, aí eu passo o telefone, tu entende? O telefone para eles fazerem contato, ou digamos assim, pode também fazer o pedido através da internet, né? Sim. Muito bem. Tá, então, Marli, inicialmente queremos te agradecer aí pela disponibilidade de vir até a nossa emissora e mais uma vez convidar aí as pessoas que estejam interessadas, né, em participar desse curso, jovens escritores ou não tão jovens, né, que contatem com você aí, porque é uma oportunidade inédita e única aí, né, pela primeira vez aqui em Candelária. Pois é. Estamos disponíveis para isso, para ensinar passar esse conhecimento, né? Porque a gente estudou tanto, né, Rony? Morrer e levar tudo pro túmulo, que serventia tem? Nenhuma, né? Então vamos dividir esse conhecimento para deixar aí novos historiadores. E pessoas assim de mais idade que talvez tenham histórias interessantíssimas que possam escrever também, né? Digamos assim, talvez eles tenham mais dificuldade de acesso porque é online por computador ou internet, né? Mas sempre tem alguém da família que tem esse conhecimento. Que liga, que bota ali na frente, né? Porque a pessoa pode fazer pergunta, essa pessoa pode escrever no papel, depois alguém pode fazer uma foto, não precisa ser digitado, né? Pode fazer uma foto, encaminhar, sabe-se lá quanta coisa legal e bacana não vai sair disso. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu quando eu mandei isso, e não tinha nem sido aprovado ainda, eu vi que a URGS botou uma coisa parecida com o Ministério da Cultura, tá? Só que eles ali vão optar, a pessoa tem que optar, eu quero biografia, eu quero crônicas, eu quero conto, não é assim que nem o meu que vai fazer uma análise geral, e é mais direcionado. Então, é um pouco diferente, mas assim, também para criar novos escritores. Muito bem. Marli, muito obrigado. Desejamos a você um bom final de semana. Obrigado, Marcelo, pela cedência do espaço aí. Certamente teremos outras oportunidades aí para voltar a esse assunto e tantos outros. E quem sabe, claro, já está a caminho novos trabalhos que você vai trazer ao nosso conhecimento. Tomara. Muito obrigada pelo espaço, tá? Poder compartilhar isso aí com vocês. Fiquem com Deus, todo mundo. Um grande abraço. Bom dia.